Olá, bem-vindos ao episódio 38 do podcast Conversando Direito. O tema a ser abordado hoje será habeas corpus preventivo. O habeas corpus é o instituto previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, cuja finalidade é prevenir ou anular uma prisão arbitrária, assim caracterizada pelo descumprimento de preceitos legais e ou pelo abuso de poder. Este remédio constitucional é regulado ainda nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. O artigo 654 do CPP indica, por exemplo, que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. Mas é importante destacar a necessidade de caracterizar-se, quando da sua impetração, a flagrante ilegalidade de ameaça ou constrangimento e identificar-se corretamente o agente coator. Para a melhor compreensão da terminologia empregada, identifica-se como paciente a pessoa que sofre ou se sente ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, mediante ilegalidade ou abuso de poder cometido por uma autoridade identificada como coatora. Já o impetrante é aquele que aciona a autoridade judiciária hierarquicamente superior, a quem será direcionado o pedido de concessão da ordem de habeas corpus ou de salvo-conduto. A modalidade mais conhecida é o habeas corpus liberatório, no qual o pedido em favor do paciente é de uma ordem, para que este seja posto em liberdade. No caso do habeas corpus preventivo, a ordem judicial que se busca é chamada salvo-conduto, pela qual pretende-se impedir que um constrangimento ilegal venha a efetivar-se. Um dos casos em que caberia a impetração de habeas corpus preventivo é, por exemplo, quando alguém é intimado a prestar esclarecimentos ou depor na condição de testemunha perante alguma autoridade e identifica elementos que evidenciam a possibilidade de ser preso. Também há situações em que o paciente estaria na iminência de ser detido, até mesmo com ordem de prisão já expedida, mediante flagrantes nulidades ou ilegalidades claramente identificadas no respectivo inquérito ou processo criminal. É o caso também quando se verifica que o fato apurado em uma investigação ou a conduta imputada em uma denúncia não constituem crime ou este já estaria prescrito. Também quando não estão presentes elementos que justificariam a decretação de prisão preventiva e, demonstrando-se a ausência de risco de fuga ou de reiteração delitiva, o habeas corpus preventivo pode ser impetrado, inclusive para assegurar ao acusado o direito de responder em liberdade. Ainda, no caso de uma iminente prisão e quando cabível a sua substituição por outra medida cautelar, tem o paciente bons antecedentes, emprego e residência fixa. É possível pedir preventivamente a concessão de salvo-conduto. Isto porque há casos em que o estabelecimento de cautelares diversas da prisão mostra-se como medida suficiente e adequada, ou quando a segregação se revelar desproporcional, até mesmo em relação à eventual pena a ser aplicada. O habeas corpus preventivo é, em regra, impetrado com pedido de medida liminar, isto como forma de assegurar de maneira mais eficaz o direito à liberdade. Para isso, é necessário o atendimento de alguns pressupostos, entre os quais as evidências do periculo in mora, perigo na demora da prestação jurisdicional, e do fumus boniuris, fumaça do bom direito. Assim, é preciso comprovar a iminente ameaça de coação, bem como a ilegalidade ou abuso de poder. O conhecimento do habeas corpus preventivo, ou seja, a apreciação quanto ao mérito do pedido de salvo-conduto, pressupõe, por outro lado, a chamada prova pré-constituída da ilegalidade da coação. Isto por tratar-se de ação de rito célere e de via restrita, não se prestando para analisar alegações que demandariam a produção ou revolvimento de provas.
Uma particularidade a destacar diz respeito aos casos de decretação de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. É que o habeas corpus preventivo não é via adequada para averiguar, por exemplo, a possibilidade do alimentante, a necessidade do alimentando ou o eventual excesso do valor, sendo admitido apenas se houver flagrante ilegalidade da decretação da prisão civil. Outra situação que ocorre com certa frequência é que a ordem de habeas corpus preventivo pode, excepcionalmente, ser concedida para fins de trancamento de uma ação penal. Neste caso, se justifica a concessão do salvo-conduto quando demonstrada, por exemplo, a atipicidade da conduta, eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção da punibilidade ou mesmo a falta da materialidade do crime e ou dos indícios de autoria. Sabe-se, porém, que a utilização indiscriminada deste instrumento, de certa forma, acaba por subverter seu verdadeiro objetivo, retirando-lhe, por vezes, o seu crédito junto aos magistrados, impedindo, assim, que cumpra a nobre função a que se presta. De todo modo, o fato é que a regra consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade, e a prisão é e deve continuar sendo exceção. No mesmo sentido, não se deve admitir a relativização de princípios como da presunção da inocência, do devido processo e da ampla defesa. Assim, o habeas corpus revela-se como um dos mais relevantes remédios constitucionais de limitação do poder estatal para assegurar a qualquer cidadão seus direitos, especialmente na tutela preventiva das liberdades individuais.